Bom, então agora a gente vai falar aqui sobre o que são imagens PNG e como você pode estar usando isso para ganhar dinheiro em banco de imagem. Eu trouxe aqui um documento no Photoshop. Vamos imaginar aqui que um designer está querendo montar um outdoor e ele precisa da imagem de um homem que esteja talvez pulando no ar, como por exemplo essa aqui. O que seria uma imagem PNG? Uma imagem sem fundo. Então, às vezes, nós vemos aqui esse quadriculadinho branco, cinza, e nós já associamos a uma imagem que não tem fundo. Só que, se nós formos lá no Midjourney ou outra plataforma de criação de imagens de inteligência artificial, e a gente resolver pedir ali, gere uma imagem de um homem pulando, sem fundo, com fundo transparente. É isso aqui que ele vai gerar para nós, o famoso PNG falso. Então, que cuidado você tem que tomar? Não digitar, pedir para ele gerar um PNG para você, uma imagem sem fundo. Se você quiser vender imagem sem fundo no Adobe Stock ou em qualquer outra agência que aceite esse formato de imagens, você precisa manualmente recortar as imagens. Como a gente fazia isso antigamente? Vinha aqui no Photoshop, pegava alguma ferramenta, como a ferramenta laço ou a ferramenta pincel, e ia demarcando a foto até conseguir fazer um recorte dele aqui. Só que isso está muito diferente hoje em dia. Nas novas versões do Photoshop, inclusive na beta, que é a que eu estou usando agora, você tem o botão remover fundo. Olha que ferramenta poderosa. Tá certo que eu peguei uma imagem de baixa qualidade, mas olha só como ele removeu o fundo da imagem com maestria. Pronto para você pegar e aplicar aqui em um projeto. Então, quando você gera esse tipo de imagem verdadeiramente sem fundo, não aquele PNG falso, você pode estar desabilitando aqui a camada e vindo em exportar, exportar como, seleciona PNG e deixa marcada essa opção de transparência. E aí você vai clicar no botão exportar e vai salvar, e assim você faz o upload lá no Adobe Stock. E quando você gera uma imagem PNG, você não precisa gerar uma outra versão aqui, por exemplo, no fundo branco. Ah, eu quero gerar ela em fundo branco também. Se ninguém quiser em PNG, pode comprar em fundo branco. Não precisa. O próprio Adobe Stock vai pegar a imagem PNG e vai fazer duas versões dela. Uma sem fundo e a outra com fundo branco. E aí o comprador vai decidir qual versão ele vai querer. Quer ver um exemplo? Olha só a imagem desse rapaz aqui. Você pode ver que ele está com aqueles quadriculadinhos no fundo, né? Branco e cinza, branco e cinza. Significa que essa imagem ela tem um fundo transparente. Porém, aqui no cantinho, o comprador pode escolher PNG ou JPEG. E olha o que aconteceu. Ele aplicou um fundo branco aqui na imagem. Então, você não precisa enviar duas versões da mesma imagem. Até porque isso é considerado spam e você pode acabar sendo banido no Adobe Stock. Então, tomar cuidado com isso. E lembrar que não adianta a gente pedir para as inteligências artificiais gerar uma imagem sem fundo. Algumas, como por exemplo o Leonardo, ele consegue gerar uma imagem e depois você gasta mais alguns créditos para ele fazer a versão com transparência. Mas eu, na minha opinião, não vejo nada recortar uma imagem automaticamente, assim como o Photoshop Beta. Nós estamos aqui numa versão onde há a possibilidade de um recorte em nuvem. Ele não usa nem processamento da minha máquina, usa processamento em nuvem para fazer esse recorte maravilhoso que a gente viu aqui. Então, uma boa dica, uma boa ferramenta para você estar vendendo imagens sem fundos. E num módulo mais para frente, vou demonstrar um modo avançado, onde você vai colocar, por exemplo, 10, 20, 50 imagens dentro de uma pasta e o Photoshop vai recortar todas automaticamente para você em questão de poucos minutos.